E aí pessoal, aqui é Adriano, vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso especialista de aeronáutica EA 2022.1. Se gostarem do vídeo, deixem seu like, se não gostarem, o seu dislike, inscreva-se no canal, compartilhem e vamos lá! Questão 66. Seja uma função f de a em b, tal que o conjunto A é esse aqui, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B é o conjunto dos números reais, certo? A alternativa que apresenta todos os pontos de um possível gráfico de f é... Ele dá aqui 4 alternativas, mostrando pares ordenados, certo? Assim, primeiro a gente tem que entender o que é um gráfico de uma função. Porque quando a gente fala de gráfico, a gente imagina sempre uma figura, né, num plano real, que tem uma determinada forma, certo? Aqui é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E a gente imagina que o gráfico é essa representação aqui. Na verdade, mais precisamente, o gráfico de uma função é um conjunto. E que conjunto é o gráfico de uma função? É um conjunto dos pares ordenados que associam os elementos de A aos elementos de B, certo? Então, por exemplo, na letra A, fala aqui os pares 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, certo? Aqui tem um conjunto de pares ordenados, certo? Isso é um gráfico de uma função. Agora, não é qualquer gráfico, na verdade não é qualquer conjunto que representa o gráfico de uma função. Para ser gráfico, todos os elementos do domínio têm que estar associados a algum elemento do contradomínio, certo? E quando é uma função, quando a gente fala de uma função, cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio, certo? Por exemplo, o elemento 0 está associado a um determinado número real, o 1 a outro ou ao mesmo. O que importa é que para cada elemento de A, se eu tenho um conjunto A aqui, e os elementos de 0, 1, 2, 3 e 4, cada um deles tem que estar associado a algum elemento do conjunto B, que no caso são todos os números reais. E não necessariamente a elementos de B distintos. Por exemplo, o 0 pode estar associado a 1, ou esse 1 também pode estar associado a 1, certo? O que importa é que cada elemento desse aqui esteja associado a um elemento do contradomínio. Uma coisa que não pode acontecer é um elemento do domínio estar associado a mais de um elemento do contradomínio. Por exemplo, se eu pegar esse número 3, ele não pode estar associado, por exemplo, a 3 e esse mesmo 3 está associado a 4, certo? Para cada elemento do domínio, ele está associado a um único elemento do contradomínio. E outra coisa, todos os elementos do domínio têm que estar associados a algum elemento do contradomínio. Não pode sobrar elementos. Por exemplo, esse elemento 4 aqui, se ele não estiver associado a nada, eu não posso dizer que isso aqui é gráfico de uma função. Porque a gente tem que associar todos os elementos do domínio a algum elemento do contradomínio. Eu coloquei as alternativas aqui no quadro para a gente analisar uma a uma e ver o que é que pode ser o gráfico, o que não pode ser gráfico. Primeiro, a gente tem que notar que esse conjunto A tem 5 elementos, certo? 0, 1, 2, 3 e 4. E como eu sei que cada elemento tem que estar associado a um elemento do contradomínio, eu sei que o conjunto que representa o gráfico, ele tem que ter 5 elementos. Um elemento, um par ordenado para cada elemento do domínio. Se a gente observar a letra A, tem 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados, pode ser gráfico. A letra B tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos também. Porém, a letra C tem 1, 2, 3, 4 elementos. E a letra D tem 1, 2, 3, 4 elementos. 4 pares ordenados, né, que estão tentando representar gráfico, porém não representam porque não inclui todos os elementos. Aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, está excluído o elemento 4. E na letra D tem um 0, aqui não tem 1, pula para 2, pula para 4 e aqui para 5. Está incluindo, né, um elemento que não faz parte do domínio da função. Então eu já sei que não pode ser nem letra C, nem letra D.
Aqui na letra A, o elemento 0 está associado a 0, A1, A2, A3 e A4. Ou seja, eu tenho um elemento só, que é o 0, do domínio A, associado a vários elementos do contradomínio, certo? É uma coisa que a gente não é permitida na definição de gráfico de função, certo? Cada elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento do contradomínio. E nesse caso, não. Ele está associado a vários elementos. Então, já não é letra A. Então, só pode ser a letra B. Mas vamos entender por que a letra B. O elemento 0 está associado a 0, o 1 está a 0, o 2 a 0, o 3 a 0, o 4 a 0. Cada elemento do domínio está associado a um elemento do contradomínio, certo? Apesar de ser o mesmo valor, não deixa de ser gráfico de função. Basta que cada elemento do domínio esteja associado a um elemento do contradomínio, certo? Então a resposta é a letra B. Ok? Uma pergunta para vocês. Se eu dissesse agora que o elemento A, o conjunto A, é formado por esses elementos aqui, 0, 1, 2 e 3, a alternativa ainda seria a letra B ou seria alguma outra das outras alternativas? Certo? É uma coisa para vocês pensarem e colocar aqui nos comentários. Na questão 67, um cilindro circular reto de 5 cm de raio de base e 10 cm de altura terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de 0,5 cm de largura, certo? Então, tem um cilindro aqui, ele deu o raio da base, deu a altura, e diz que a superfície lateral dele vai ser recoberta por uma fita que ela tem uma largura de 0,5 cm, certo? Considerando aqui π igual a 3,14, essa aproximação, e que não haverá sobreposição de fita, será necessária uma quantidade mínima de tantos metros de fita para realizar a tarefa, certo? Aí quer saber exatamente quantos metros aqui de fita eu vou precisar usar para recobrir toda a superfície lateral. Quando fala aqui que é sem sobreposição da fita, o que isso significa? Se por acaso houvesse uma sobreposição, quando eu passasse aqui, por exemplo, esse pedaço aqui de fita e viesse dar uma próxima volta, se eu recobrisse parte dele aqui, parte recoberta e parte não recoberta, veja que eu só cobri efetivamente um trecho pequeno da lateral. Se na primeira volta eu usei 0,5 cm da lateral foi recoberta, né? Desse comprimento aqui total em relação à altura. Quando eu der a próxima volta, eu só vou recobrir um pedaço menor, com a largura menor do que 0,5 cm. Então precisaria de muito mais fita para conseguir recobrir tudo, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração, certo? Então como é que a gente calcula esse comprimento total? Primeiro a gente tem que saber qual é a área lateral desse cilindro. Um cilindro essa área lateral, a gente pode enxergar esse aqui. Se eu recortasse esse cilindro aqui, por exemplo, aqui, e planificasse ele, eu abrisse, imagine que isso aqui fosse uma lata, eu abrisse essa lata e esticasse ela aqui e deixasse ela assim, certo? Eu arranco o tampo de cima, o tampo de baixo, corto ela aqui e planifico. Se a gente observar, isso aqui é um retângulo, certo? E esse retângulo vai ter exatamente a altura do cilindro, certo? Então essa altura aqui vai ser de 10 centímetros. 10 centímetros. E esse aqui, qual seria esse comprimento aqui da base? Seria o comprimento da circunferência de raio de 5 centímetros, certo? Então qual o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o tamanho do raio. Então esse comprimento aqui seria 2 vezes π vezes o valor do raio, que é 5, certo? Então eu tenho o comprimento da base, tenho a altura. E essa medida aqui serve para quê? Esse 0,5 centímetros. Eu vou recobrir usando um pedaço de fita que tem largura de 0,5 centímetros,
certo? Então, se a gente observar, ele vai fazer isso. Cada volta que eu der com a fita corresponde a recobrir uma área retangular de 0,5 centímetros de altura aqui, né? E comprimento de base aqui de 2 vezes π vezes 5, certo? Então, eu tenho que fazer isso aqui, tá? Tantas voltas quanto forem necessárias para conseguir recobrir esses 10 centímetros de largura lateral aqui, certo? Ou seja, como eu tenho um pedaço de 0,5 centímetros, se eu pegar o 10 e dividir por pedaço de 0,5 centímetros, eu vou ter 20. Então eu preciso fazer 20 vezes isso para recobrir toda a superfície lateral. Então eu tenho que ter 20 pedaços, certo? 20 pedaços de fita, e cada pedaço de fita vai ter um comprimento de 2 vezes π vezes 5 centímetros. O comprimento total vai ser exatamente 20 vezes, vão ser 20 comprimentos de 2 vezes π vezes 5 centímetros. Então o comprimento que eu estou procurando vai ser 20 vezes 2 vezes π vezes 5. Ó, 2 vezes 5 aqui dá 10. Esse 10 vezes 20 dá 200. Então isso aqui é 200 π. Como o π foi aproximado por 3,14, então eu faço 200 vezes 3,14, que dá 2 zeros aqui, vai fazer com que essa vírgula ande duas casas. Isso aqui vai virar 314. O dobro de 314 é 628. 628. Agora, observe que esse comprimento aqui é dado em centímetros, certo? Ele está trabalhando aqui tudo em centímetros. Então dá 628 centímetros. Como ele pede a resposta em metros, basta deslocar a vírgula aqui duas casas de novo e eu tenho o valor em metros, certo? Dá 6,28 metros, que corresponde à letra B. Letra B. Ok? Agora me responda o que aconteceria se houvesse sobreposição. Se ao invés de eu circular aqui o cilindro, recobrindo sem sobrepor, eu agora pegasse dessa primeira volta, que a próxima volta metade da fita está sobre a primeira, ou seja, recobrindo um pedaço de 0,25 centímetros da fita que está logo abaixo. E é a mesma coisa com a próxima camada, e a próxima fosse recobrindo, de forma que metade da fita está exposta e a outra metade está abaixo da próxima volta da fita. Qual seria o comprimento total? Na questão 69, seja ABC um triângulo retângulo em A, tal que o ângulo B mede 60 graus. Eu desenho aqui um triângulo retângulo em A, no ponto A, e nesse ângulo B aqui ele forma um ângulo de 60 graus, certo? Se o perímetro do triângulo é igual a esse aqui, 9, que multiplica raiz de 3 mais 1 centímetros, a hipotenusa mede quantos centímetros, certo? Eu tenho essa medida aqui que eu quero saber, eu vou chamar de A, que é a hipotenusa. Tem esses dois lados aqui, vou chamar aqui de Czinho e aqui de B, certo? Ele diz que o perímetro, ou seja, a soma dos três lados, A mais B mais C, vai ser 9 vezes raiz de 3 mais 1 centímetro. Como é que eu vou saber o valor dessa hipotenusa aqui, certo? Se eu soubesse quem era o B e o C, eu aplicaria a teorema de Pitágoras e determinaria o A fazendo isso. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, aplicando Pitágoras. Mas eu não tenho nem A nem B nem C, só tenho um perímetro, que é A mais B mais C. Tem um valor, tem esse valor que é P, certo? Eu tenho três valores desconhecidos aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso transformar isso aqui numa equação de primeiro grau. Como? Se eu colocar tanto B como C expresso em função da variável A, eu vou ter A mais B mais C, todos em termos de A,
e P, que é um valor conhecido aqui. E como é que eu faço isso? Primeiro, observando os valores de B e C em termos de A, usando relações trigonométricas. Por exemplo, em relação a esse ângulo de 60 graus, B é cateto oposto. Então, se eu fizer cateto oposto pela hipotenusa, eu tenho o seno de 60 graus. Ou seja, o valor de B é o valor de A multiplicado pelo seno de 60 graus. Da mesma forma, se observar C, C é cateto adjacente em relação a esse ângulo de 60 graus. Então, se eu fizer o cateto adjacente pela hipotenusa, eu tenho o cosseno de 60 graus. Logo, o valor de C vai ser o valor da hipotenusa multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Então, eu preciso agora saber quem é o seno e o cosseno de 60. Esses valores a gente tem que ter memorizado, né? E em relação ao ângulo de 60 graus, o seno vale a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno 1/2, certo? Então, eu tenho o B e o C expressos em termos de A. Faltou aqui, né? Multiplicar por A. Isso aqui vezes A, certo? Então, agora eu posso substituir aqui o B e o C aqui nessa equação. Perímetro igual a esse aqui. Então, vamos lá. A mais B, que é raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2 vezes A, mais C, C vale metade de A, 1/2 de A. Isso aqui é igual a 9, que multiplica raiz de 3 mais 1 centímetros. Então, agora a gente resolve para A. Soma A aqui, mais raiz de 3 sobre 2A, mais 1/2 de A. Essa expressão aqui vai ser A, que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 2, mais 1/2, certo? Colocando A em evidência. Eu vou simplificar isso aqui. Esse 1 equivale a 2 sobre 2. E agora eu tenho todo mundo sobre o mesmo denominador. Então isso aqui vai ser A, que multiplica 2 com 1, 3. 3 mais raiz de 3 sobre 2. Certo? Vou reescrever aqui. Agora eu faço o quê? Multiplico esse lado e esse por 2 para cortar esse 2 aqui do denominador. E vou dividir esse 3 mais raiz de 3 passando para lá. Então, o valor de A da hipotenusa vai ser igual. Quando multiplicar esse lado e esse por 2 aqui, vai virar 18, que vai estar multiplicado por raiz de 3 mais 1. E aqui no denominador eu tenho raiz de 3 mais 3. Esse seria o valor de A, só que a gente não tem isso aqui nas alternativas. Então a gente tem que trabalhar esse número aqui para deixar ele mais enxuto. Então, a primeira coisa que a gente pensa é em racionalizar o denominador. Para racionalizar, eu multiplico por raiz de 3 menos 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 menos 3. Quando eu multiplicar o numerador, eu vou ter 18. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3. Faço esse com esse, vai dar 3. Quando fizer raiz de 3 multiplicado por menos 3, vai dar menos 3 raiz de 3. Quando multiplicar esse 1 com esse raiz de 3, vai dar mais raiz de 3. E quando fizer 1 vezes menos 3, dá menos 3. Certo? E no denominador, vai dar, eu tenho esse produto notável aqui, A mais B multiplicado por A menos B. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui embaixo, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que é 3, menos o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, dá 9.
Aqui, isso aqui é 3 menos 9 dá menos 6. Menos isso aqui equivale a menos 6. Eu posso pegar ele e cancelar com esse aqui, ó, 18 por 6 dá menos 3. Então, esse aqui e esse se cancelam, certo? Isso aqui vai ser menos 3. E aqui o que está dentro vai ser 3 menos 3 também se cancelam. E eu vou ter o menos 3 raiz de 3 com o raiz de 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então vai ser menos 2 raiz de 3. Certo? E agora eu multiplico. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Dá 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, letra D. Letra D.